Bueno, aula gravando, então, nossa primeira aula aqui do curso, já demos as boas-vindas aí, né? Você que está olhando gravado, então, seja bem-vindo também. E a gente vai começar, então, com o conteúdo de anatomia para Barcelona. Bueno, vamos começar com uma introdução aqui, pessoal. Nossa aula tem uma previsão de mais ou menos 1h20, no máximo, tá? No total. E aí, a gente vai fazer essa generalidades aí, depois entrar um pouquinho em coluna, tá? O que é anatomia? Então, anatomia é essa área que estuda aí a forma e estrutura dos órgãos, tá? Estuda em partes, né? Anatomia, cortar em partes, enfim. Esse é um conceito formal e didático para anatomia. Eu começo sempre com essas 5 dicas que, na minha opinião, são muito importantes, né? Primeiro, estude anatomia todos os dias. Pessoal, vocês vão ter era de histologia, vocês vão ter êmbrio fungando no cangote de vocês vão ter as matériazinhas ali trimestrais, essas outras menores aí, mas todo dia é interessante que você pegue um pouquinho anatomia. Meia hora, 15 minutos, 1 hora, 2, 3 horas. Dentro do teu tempo, você precisa todo dia entrar em contato com a anatomia. O aluno que fica 10, 15 dias sem entrar em contato com a matéria, só dando conta das outras, ele praticamente começa do zero sempre. Então, todo dia dá uma olhadinha, tá? Estimula várias áreas do cérebro. Então, eu mostrei aqui um livro aqui para colorir. Se tu tem algum desenho para imprimir, para colorir, para desenhar, alguma coisa para ouvir, uma aula para assistir, gravada, uma aula ao vivo, um manuseio de peça real em acrílico, enfim, tudo que tu puder usar para estimular o teu cérebro, você precisa fazer, tá? Outra coisa, geralmente a gente estuda mais ou menos nessa ordem, pode mudar um pouquinho, tá? Ossos, músculos, articulações, nervos, vasos e depois regiões topográficas. Essa é uma ordem lógica que se estuda anatomia, tá? Outra coisa, primeiro vem o descritivo, depois o topográfico. Não tenha, digamos assim, vou usar a palavra aqui, não tenha preguiça de ler. Você vai ter que ler bastante para depois, muitas vezes, poder desenhar, enfim, visualizar, né? E, por último, repasse muitas vezes, tá? E quando estiver cansado, repasse novamente. Eu sempre falo que anatomia é repetição, ok? Repetição. Então, muitos alunos precisam repetir 5 vezes o mesmo conteúdo, outros 10, outros 15. Você tem que achar a tua métrica. Quantas vezes eu preciso repetir para poder memorizar um conteúdo, uma informação, né? Então, repita muitas vezes. Até eu sempre brinco com meus alunos, repita muitas vezes durante esse ano para não precisar repetir o ano que vem, né? Então, estude, dê o teu melhor e as coisas vão dar certo. Como aprovar na anatomia da Barcelona, né? Para muitos é um bicho-papão, né? Um divisor de águas aí, alguns dizem, né? Vem do pregrado ali e tal, e chega no segundo ano é outra pegada. Primeira coisa, vamos entender como que é a anatomia da Barcelona, pessoal. Nós temos 2 maneiras de estudar a anatomia. A primeira delas é a anatomia sistêmica. E se você vem de um curso técnico em enfermagem, ou talvez de uma graduação no Brasil, eu também já estudei no Brasil, na área da saúde, já atuei também. Então, no Brasil se estuda geralmente anatomia sistêmica, ok? Ou seja, tu estuda por sistemas, né? Vamos estudar o sistema ósseo. Então, tu pega os 206 ossos e estuda todos eles, né? Tudo que tem que estudar sobre os ossos. Depois, vamos para o sistema muscular. São 630 a 650 músculos. Vamos estudar o que precisa aqui. Depois vamos para o sistema. Então, tu vai por sistemas, né? Na Argentina, especificamente na Barcelona, se estuda outro tipo de anatomia. Anatomia topográfica. O que é anatomia topográfica? Tu vai para um local do corpo, para uma região, e daí tu estuda tudo que tem ali. Por exemplo, hoje a gente já vai introduzir coluna. Então, na coluna, a gente vai estudar os ossos, vai estudar ali o conteúdo da coluna, alguma topografia, também um pouco ali de inervação, irrigação, enfim. Esgota aquele assunto e aí vai para o outro assunto, ok? Então, anatomia a gente estuda dessa forma aqui. Então, qualquer literatura que esteja de outra maneira pode te confundir. Quais os livros que eu indico para vocês estudar? E nosso curso é baseado no Latarjet e no Rovier, principalmente. Latarjet e Rovier.
ok? Neuro, daí entra o SNEL, que inclusive é o livro que eu vou sortear depois, que eu mostrei para vocês, mas basicamente o locomotor é Rovière e Latarjet. Bueno, aqui um mini calendário, né, pessoal, da faculdade também, do nosso curso, tá? De março a maio, são 3 meses de conteúdo, praticamente, aparato locomotor, tá? Esplaquinologia, eu acho que esplacno está antes de neuro esse ano, né? Me confirme também, quem tiver essa informação aí. Eu olhei, mas não lembro, porque volta e meia eles trocam também neuro antes, esplacno depois, eu acho que esplacno está antes. Esplacno, então, dele, coexo, né? Pega a cara, coexo e vai até a porção inguinal, junho a agosto, e neuroanatomia, setembro a novembro, ok? Depois, em novembro inteiro, não tem aula, né? Somente se estudam para as finais, ou quem tem algum recuperatório ainda para render, vai render no meio de novembro, ali até início de dezembro, e dezembro, então, a final, ok? Bueno, esses livros tem, o Arthur perguntando, né, se tem na Biblioteca da Barceló. Sim, Arthur, provavelmente tem, muito possivelmente que tenha, né? Às vezes a concorrência é grande para pegar aí o Latarjet ou o Vier, ideal de repente comprar ele em formato de apostila e tal, tem o pessoal que vende aí, e enfim. Bueno, vamos falar um pouquinho sobre generalidades então de locomotor, pessoal. O que a gente vai estudar em locomotor? Membro superior e membro inferior. O membro superior pega a coluna, coloquei um asterisco ali, porque às vezes eles tiram coluna do membro superior, esse ano tem coluna no membro superior, às vezes eles colocam em neuro, mas está ali, coluna, ombro, braço, codo, antebraço e mano, e depois membro inferior, cadeira, muslo, que é coxa em espanhol, rodilha, que é joelho, perna, tobicho e pé. Bueno, esses são os conteúdos, e eu vou dizer uma coisa para vocês, galera, sem assustá-los. O pessoal começa muito devagar, tranquilo, sossegado. Vocês vão ver que vai ter 2, 3 semanas ainda que tem professor que ainda está em essa generalidade, assim, explicando articulação e tal, não sei o quê. E daí, do nada, eles dão uma acelerada. Tem professor que pula ali da coluna, do ombro, vai lá para a mão, né? Dá uma pincelada. E membro inferior tem muito mais conteúdo que membro superior, muito mais, sabe? E às vezes o membro inferior se dá ali em 2 semanas na faculdade, às vezes em 2 aulas. E aí já aconteceu ano passado, ano retrasado, 70% da prova foi o inferior. E é muita coisa. Vou dizer para vocês assim, ó, inferior é muito. Tudo que tu estudar no superior, tu dobra no inferior. Um plexo no superior são 2 no inferior. Músculos, assim, ó, uma imensidão, artérias, enfim. Então, fiquem atentos com isso, tá? Vocês vão ver que o nosso curso, eu sempre digo que a gente segue a cátedra, né? Com 1 semana de antecedência. Em algumas comissões vai estar 2, 3 semanas na nossa. Nós vamos estar na frente, por quê? Porque é o conteúdo que tem que ser dado, é o que vai ser tomado na época. Tá? As perguntas vão girar em torno disso aqui e tal. Então a gente vai avançando conforme o nosso cronograma, tá? Bueno, Eduarda, então no geral o membro inferior pode ser mais cobrado em eras e finais? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu só estou dizendo para não deixarem de lado o membro inferior. Sabe por quê, pessoal? Porque como vocês não estão acostumados com volume de conteúdo, o membro superior já vai ficar assim, ó. E tem muitos alunos que pensam, bom, cara, eu sei tanto superior, que eu garanto meu 4 ali na prova. E aí, é o que eu disse para vocês, eu já vi eras que eles já fizeram por gosto, tipo assim, ó, eles sabem que a maioria estuda muito mais o superior. Então, o que acontece? Botam a prova invertida, porque daí o cara não garante o 4. Ou ele sabe toda a matéria, ou ele, com uma parte só, ele tá manco aqui, então nós vamos poder filtrar, né? Então, mais ou menos assim, tá, pessoal? O que eu digo assim, ó, não é que vai cair mais inferior. Já aconteceu de eras que caiu, e não foi uma vez só, já vi várias. O meu conselho, estude igual as 2 porções, tanto superior quanto a inferior, tá? Se tu deixar para tirar 2 semanas um membro inferior, em 2 semanas, não tem como. E muitos de vocês vão lembrar do que eu estou falando, vão ver na faculdade em 2 aulas. Tem uns alunos que chegam para mim, André, faz 1 mês que tu está no membro inferior e meu professor passou numa aula, pegou na cadeira e parou lá no pé, né? Gente, isso aí muitas vezes é a introdução do assunto, né? Tá? Então, é por aí. O que a gente estuda em cada região na topográfica? Tá aí, ó. O que estudaremos? Ossos,
músculo, então tu vai para o ombro, né? Vamos para o ombro, daqui 2 semanas vão estar no ombro, cintura escapular. Ossos, músculos, inervação, topografia, irrigação e articulações. Tudo de ombro. Aí, vamos para o braço, tudo do braço. Vamos para o codo, tudo do codo, tá? E cada um desses itens tem um checklist do que você precisa saber, porque a anatomia tu tem que saber o que tu precisa saber. Me entendeu? Tu tem que saber o que tu precisa saber, porque é muita informação. Articulação, o que eu preciso saber? Tem um checklist. São 6 informações, por exemplo, que tu precisa saber de uma artéria. São 6 informações que tu precisa saber do nervo. Então, existe um padrão, tá? Vamos começar com a osteologia, gente. Então, nosso corpo, generalidades, né? Nosso corpo tem 206 ossos, está dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. A palavra axial rima com central. Fechou? Vocês vão ver eu fazendo muita associação aí, palavras que rimam, fazendo mnemotécnicas para poder memorizar tanta coisa. Então, a palavra central rima com axial, ou seja, esqueleto axial está no centro. Crânio, coluna, esternão e costilhas. Bueno, isso é o esqueleto axial. Esqueleto apendicular está na periferia. São os membros, que é o que a gente vai estudar agora na primeira era. Locomotores, né? Ali é tanto o membro inferior quanto os que se movimentam em cima, que são os membros superiores, tá? Ainda temos 2 cinturas, cintura pélvica ou pelviana, e temos a cintura escapular. O que é uma cintura, galera? Alguém saberia me dizer o conceito anatômico de cintura? O que é cintura? Nadie? Cintura é uma porção que liga o esqueleto apendicular ao esqueleto axial. Isso é uma cintura. Bueno? Então a gente tem a cintura escapular e tem a cintura pelviana embaixo. E é a porção que liga o esqueleto axial com o esqueleto apendicular. Bueno? Tá ali entre os dois. Os nossos ossos, eles têm diferentes formas e funções, tá? Então, aqui eu separei os 4 tipos de ossos, 5 tipos de ossos, perdão. E cada osso tem uma palavrinha para você memorizar a função deles, tá, gente? Isso aqui é importante, não é que vai ser perguntado em prova isso aqui agora, mas é importante tu ter bem claro, porque daí tu consegue construir atalhos no teu estudo, se tu sabe essas coisas. Tu não precisa memorizar coisa básica, tu vai construir atalhos, né? Por exemplo, o osso largo. Osso largo, em espanhol é largo, em português é longo, né? Então, o osso largo, tu coloca do lado a palavrinha locomoción. Pega a letra L de largo, escreve do lado locomoción. Então, todo o osso largo está em um local que há locomoção e movimentos. Braço, perna, muslo, antebraço, munheca não, mano, perdão, munheca é osso curto, né? Mano, então tudo isso é osso largo, locomoção, tá? Osso curto, pega a palavra curto, pega a primeira letra C, escreve do ladinho carga. Osso curto suporta peso e pressão, carrega carga. Antes, exemplo de osso largo, aqui eu tenho em minhas mãos o húmero, tá? Então, o osso largo, ele tem uma diáfise, tem 2 epífises. Bueno, é um osso que serve para inserções musculares, receber inserções musculares, fabrica células sanguíneas, né? Síntese, né, de células sanguíneas, e principalmente locomoção. Osso curto, colocou do lado a palavra carga. Melhor exemplo de osso curto, os ossos do carpo, que estão na munheca, e os ossos do tarso, que estão lá no pé, tá bom? São ossos quadriculados, gente. Literalmente, imagina um cubo, né? Um dadinho com 6 caras, é um osso curto. Então, a gente chama anatomia ossos cuboides, né? Que tem aí a função de suportar peso e pressão, cargas. Osso plano. Tu pega o P do plano, escreve do lado, proteção. Então, tu imagina onde no teu corpo que o osso tem que proteger alguma coisa. Não é na mão, não é no pé, não é na perna. Isso aí a gente já viu que é locomoção. Tu sabe que ali tem osso largo. Agora, no crânio tem que proteger alguma coisa? Sim. Então, os ossos que eu tenho no crânio são planos.
No tórax, o tórax é uma caixa que serve de proteção de vísceras. Então, ali eu tenho ossos planos, tá? Então, é isso, gente. É construir atalhos para que você possa entender e poder assimilar o conteúdo, tá? Osso irregular. Bueno, o que seria um osso irregular, galera? O osso irregular, ele é a junção dos três primeiros. Então, no osso irregular, tu tem tudo junto misturado, um osso largo, um osso curto e um osso plano. Esse é o osso irregular. Eu separei a palavrinha integração. Irregular, tu pega a letra I, escreve integração, que integra osso largo, curto e plano, tá? Só voltando aqui, exemplos de ossos planos, crânio e tórax, ali, esternão, costilha, os ossos do crânio, enfim. E exemplos de ossos irregulares, exemplo clássico, a vértebra, tá? Perguntinha de era da Barceló. Qual parte da vértebra hace função de hueso curto? Essa pergunta caiu nos últimos 2 anos. Alguém sabe essa resposta, pessoal? Se eu tenho na vértebra uma junção de osso largo, uma junção de osso curto e uma junção de plano, qual é a parte dela que seria a parte que faz função de osso curto? Bom, daí tu tem que pensar. Osso curto serve para suportar peso e pressão. Qual é a parte da vértebra que suporta peso e pressão? É a parte do corpo vertebral. O corpo vertebral hace função de hueso curto. É nele que fica o disco intervertebral e o peso corporal, tá? Então, macetezinhos aí para você ir pegando, tá? Essa é uma pergunta que caiu nos últimos 2 anos. E o osso sesamoide, tá? E um último tipo, um osso mais raro, né? Pega a palavrinha S, coloca do lado ali, sinergia em espanhol, e seria uma sinergia entre sistema muscular e ósseo. Por quê? Porque o osso sesamoide, ele é um osso que nasce entre tendões. Por exemplo, a patela, osso triangular, está ali no joelho, né, na rodilha, e recebe inserções musculares ali do quadríceps, tá? Então, seria um osso que está ali entre tendões musculares, tá? Bueno, o que eu necessito saber de um osso, tanto para choice quanto para oral? Tem que saber o nome, o tipo, a ubicação, né, onde se localiza, la función del hueso, inserções musculares ligamentosas, acidentes ósseos, articulações das quais participa. Por exemplo, o húmero tem 26 inserções musculares. O húmero, esse osso aqui que eu mostrei para vocês, tem 26 músculos que se insertam nele. A escápula, galera, tem 19 inserções musculares. Já a clavícula tem 6. Olha que beleza, né? Então, tu chega no oral, por exemplo, é muito comum o professor te dar um osso na mão, sem falar nada, simplesmente te dá um osso. Geralmente, a primeira pergunta do oral é o osso, né? Da parte óssea, e aí tu começa. Como que descreve um osso, né? Por exemplo, el húmero é um osso largo, parasimétrico, ubicado em el braço, tiene una diáfise, 2 epífises, la diáfise tiene 3 caras, 3 bordes, arriba se articula con hace parte de la articulación glenohumeral, abajo hace parte de la articulación del codo, ¿sí? E aí tu vai descrever as 3 caras, os 3 bordes e as 2 epífises, tá? Então, existe uma lógica, um raciocínio padrão para todos os ossos. A clavícula é um osso largo, parasimétrico. A escápula é um osso plano, triangular, assimétrico. Bueno, então, tudo isso são coisas que você vai aprendendo sobre essa tal anatomia. Principais ossos, por exemplo, que tu vai estudar e, por exemplo, se preparar para uma final, né? Clavícula, escápula e húmero, esses 3 primeiros aqui, e coxal e fêmur, tá? Clavícula, escápula, húmero, coxal e fêmur, o professor não vai admitir que tu erre a descrição. Rádio, cúbito, peroneio e tíbia já é mais difícil, mas pode cair também. Nunca viu o professor perguntar, me descreva o hueso temporal, por exemplo. Não vai ter essa pergunta no moral. Pode ter ossos do crânio, tá? Pode ter ossos de la mano, e daí é outra resposta, outra forma, daí é um geralzão, tá? Bueno, gente, miologia, 650 músculos realizam uma infinidade de movimentos. Seus movimentos se realizam através de contração
e relaxamento. Bueno, que necessito saber de um músculo? O que pode cair na choice? Volta e meia, inserções, e esse é o terror da gurizada, né? André, como é que eu faço para decorar as inserções? Todo dia eu recebo essa pergunta quase de alguém, né? Eu digo, olha, gente, para mim, eu acho que eu vejo assim que é o maior desafio dos alunos em um locomotor são as inserções musculares e os plexos, né? Então, aqui tem um checklist, nome, função, inserção proximal, distal, irrigação, inervação, relações, tá? O que é superficial, o que é o profundo. Que é um exemplo de como se estuda músculo no nosso material, nas nossas 70 aulas aí que a gente tem gravada aí, com PowerPoint e tudo, todos os músculos do corpo estão com esse padrão aqui. O desenho dele, tá? Função, por exemplo, peitoral menor é um inspirador, ou seja, ele aumenta a expansão torácica para que entre o ar, ele é um inspirador, né? Inserções, cara lateral e borda superior da terceira, quarta e quinta costilhas, tá aqui, as três inserções, e apófis coracoides, lá em cima, apófis coracoides. Como é que eu sei que isso aqui é apófis coracoides? Eu estudei a escápula e sei que aquela porção se chama apófis coracoides. Tem 13 inserções musculares e 2 ligamentosas. Então, por isso que se estuda o osso primeiro, para depois ir para os músculos. Inervação do músculo peitoral menor. É nervo peitoral medial, que é uma rama colateral do plexo braquial. Irrigação, ramas peitorales da artéria cromiotorácica. A cromiotorácica, que é uma rama colateral da artéria axilar, que é a principal artéria da axila. E por último, faltou que eu não digitei aí, é relações, né? Então, esse músculo, ele é um músculo, um músculo profundo em relação ao peitoral maior. O peitoral maior está em cima, né? E o menor está embaixo, está por detrás, mais profundo. Isso é estudo de músculo, tá, galera? Aqui no Japão, na China, em qualquer lugar que você for estudar músculo, se estuda dessa forma. Claro que tu vai abrir o livro, um músculo, tu vai ter ali um monte de coisa para ler. Então, o que eu fiz aqui? Eu tirei o que se toma e coloquei aqui. Deixei pronto o resumo, né? Eu não vou fazer que nem os alunos dizem assim, André, eu posso resumir teu material? Eu falei, pode. Eu peguei o livro inteiro, eu li, peguei 10% do que estava lá e botei aqui, que é o 10% que eles tomam. Se tu quiser pegar 10% do que está aqui, daí tu vai para a prova com 1% do livro, daí tu que sabe, né? Então, assim, ó, tu resumiu o resumo é brabo, né, gente? Isso aqui já está resumido, tá? É o material ao ponto, tá? O que se toma. Articulações. O que é uma articulação, galera? É uma junção entre dois ossos ou mais. Sempre onde há movimento, há uma articulação. Bueno. Então, tem articulação no codo, articulação na munheca, articulação acá, em el cuello, na cabeça e tudo mais. São 900 articulações que a gente tem no corpo, mais ou menos, tá? Mais ou menos aí 900. E aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma posição anatômica, tá? Posição anatômica. Tudo que a gente for falar a partir de agora em anatomia é levando em conta, tem que vir na tua mente essa imagem aqui, essa posição anatômica. Então, por exemplo, existe términos de relação: anterior, posterior, superior, inferior. Anterior é o quê? Que está na frente, adelante, posterior. Então, numa prova oral, ou lá na hora de ler na Choice, ou até no TP aí, que tu vai ter ali no prático ali, às vezes o que explicar um conteúdo, muitos de vocês, o professor vai botar para dar aula ali no prático, tu não vai poder falar assim, ó, tá aqui. Onde está o músculo vasto-lateral do músculo? Ah, está aqui. Não existe está aqui. Está na frente. Não, está anterior, profundo, superficial. Então, são términos de relação. Tu vai ter que entender, tá, pessoal? Então, aqui a posição anatômica, tá? No nosso material em PDF tem os términos de relação, mais ou menos uns 30, os principais. Não vou me deter nisso, até porque no pré-grado a gente já viu, mas no PDF, no conteúdo em PDF, ali a gente tem. Até eu acho que na aula gravada ali do Drive ele tem também, se alguém já viu e pode me confirmar. Então, aqueles termos de relação é levando em conta essa imagem. Sempre isso aqui, tá? Por exemplo, o dorso da mão está anterior ou posterior? O dorso da mão está posterior, na posição, o que vale é a posição anatômica, tá? O ecopoplíteo é uma topografia que está posterior em el muslo,
né? E por aí vai, tá? Então, essa aqui é a posição anatômica. Vamos falar um pouquinho sobre articulações. Depois eu vou voltar aqui nos planos e eixos. Eu acho que eu vou usar o quadro depois, fica melhor. Vocês vão ver que às vezes a gente usa o quadro, às vezes usa o power, depende do conteúdo, né? Acho que até essa parte de articulações aqui, eu acho que eu vou usar um pouco no quadro ali, pessoal. Tá? Vamos usar no quadro aí. Vamos deixar articulações e planos e eixos para o quadro. Bueno, vamos falar um pouquinho de irrigação, tá? Que é a irrigação. Quando eu falo a palavra irrigação, estou falando de artérias. E quando eu falo drenagem, estou falando de venas, tá? Artéria sai do coração, leva sangue com oxigênio para todos os tecidos que nós temos no corpo. Bueno? Aliás, tem um tecido que não recebe sangue arterial, né? Que é a córnea. Aqui ela recebe sangue, ela recebe oxigênio direto, vindo direto de fora, é uma porçãozinha do olho ali. O resto tudo vai receber uma artéria com várias artérias ramificadas, né? Então, drenagem. Posso dizer assim, ó, 80% das perguntas de vasos sanguíneos são artérias na prova. E de venas são 20% ou até menos. O ano passado, na era, pessoal, caíram três perguntas de venas. Duas do membro superior, pegando a vena basílica e a cefálica, perguntando ali onde elas passam no codo e aonde onde elas drenam, se juntam ali na axila. E caiu uma pergunta da safena interna do membro inferior. Únicas perguntas de venas. E de artéria, daí é um monte. Né? Então, o que eu necessito saber de uma artéria? Origem, trajeto, término, ramas colaterais, ramas terminais, relações e a que irriga. Não coloquei nenhum exemplo aqui, mas vou dar um exemplo. Por exemplo, se tu estudar artéria axilar. Origem da artéria axilar. A artéria axilar se origina abaixo da clavícula e as rama terminal da subclave. Trajeto. Descende el hueco axilar hacia abajo, hacia afuera, hasta su término en el borde inferior del pectoral mayor, donde da su rama terminal, artéria braquial ou humeral. Ramas colaterais. Aqui tem uma mnemotécnica para memorizar as ramas colaterais da artéria axilar, que é mama es acrobata em dos circos. Mama es acrobata em dos circos. Mama de mamária interna, es de escapular inferior, acrobata de acromiotorácica, dos circos, circunflejo humeral anterior, circunflejo humeral posterior. Que me faltou da artéria axilar? Relaciones. Está lateral e profunda dentro da axila a la vena axilar que está medial e superficial. Bueno, matei. Toda a artéria axilar está aí, os 6 itens. Isso tu copia e cola para braquial, para humeral e braquial, mesma coisa, né? Para radial. Agora, tem lugares que daí o problema é maior. Por exemplo, o codo, irrigação do codo, foi uma das perguntas que mais fizeram na final ano passado. A irrigação do codo é um circuito peripicondíleo e periproclear. Tu tem que saber de onde vem, de onde vão, quais as anastomoses. Irrigação da mão, sempre cai arco palmar profundo e arco palmar superficial. Então, são coisinhas aí que tu vai ter que pegar. Inervação. Primeira coisa, o que é um nervio? Alguém sabe me dizer o que é um nervo, pessoal? Porque eu vejo que muitos não sabem, né? O pessoal diz, pelo menos que não estuda medicina aí, o pessoal diz assim, o fulano tá muito mal. Não, tá com um probleminha num nervo. Daí eu fico pensando assim, que se o cara tá com um problema num nervo, não é probleminha. Porque o que é um nervo? Nervo é uma neurona fora do sistema nervoso central. O ciático, por exemplo, é uma neurona. É um neurônio ciático, que a vozinha reclama lá de dor. Ele sai ali a nível de lombar, de sacro ali, e vai até o pé. O ciático inerva quase 40 músculos. Se eu estou com um problema no ciático, eu
corro o risco de ficar sem caminhar. São 40 músculos do membro inferior. Então, o que é um nervio? É uma neurona fora do sistema nervioso central. Conecta, eu tenho aqui na ponta do meu dedo um nervo que conecta essa parte aqui lá no cérebro. Por isso que eu sinto dor aqui, por isso que eu consigo mexer, tá? Então, existem dois tipos de nervos, o sensitivo e o motor. Sensitivo, sente calor, frio, dolor, tato. E o motor mexe os músculos. Então, cada músculo precisa de um fiozinho de luz vindo do cérebro e fazendo dando um start nele ali de eletricidade. Sabe qual é o único músculo do corpo que não precisa de inervação vinda de fora para poder ter esse start? É o coração. O coração ele tem automatismo, ou seja, ele produz seus próprios impulsos. Bueno, que necessito saber de um nervio? Origem, trajeto, término, ramos colaterais, terminais, relações e aqui nervo. O mesmo checklist de artéria vale para nervo, tá? Quantos nervos tem no corpo? Bom, são 12 pares craniais e 31 pares espinales. 12 mais 31, aí nós vamos para 43 vezes 2, aí já são 86 nervos principais e mais seus ramos. Bueno, gente, principalmente inervação locomotor, plexo braquial e plexo lombar, embaixo lá na região lombar, e plexo sacro. Esses três. O que é plexo? É uma junção anastomósica de nervos em forma de rede. É onde tudo começa, sai da médula, tá? Então tá aí. Uma introdução, né? Na verdade. O que é topografia? Como estudar topografia? Topografia são espaços aonde passam estruturas vasculonerviosas. Eu contei um dia e eu cheguei ao número de 19 topografias para locomotor. Só que depois que eu contei, acho que eu já encontrei mais umas 2, 3, né? Então tem aluno que pergunta assim, André, quantos agorreiros tem o crânio? Eu falei, depende quantos tu quer, porque tem um livro que traz 6, outro traz 12, tem um professor que vai falar que tem 20, depende, a anatomia tem para todos os gostos, né? Como é que muda tanto de uma literatura para outra? Eu costumo dizer que cada autor abriu um cadáver diferente, né, pessoal? Abriu, uma veia estava aqui, o outro abriu o outro, estava lá, daí cada um escreveu o que viu, né? Então tem que cuidar da literatura que tu busca, porque aqui na faculdade existem perguntas pontuais e uma linha que eles seguem, tá? A anatomia é muito ampla, tá, pessoal? Cada autor diz uma coisa, então tu tem que estudar anatomia da Barceló, como é que eles pensam, como que o professor vai te tomar, como é que o professor vai botar na prova. Essa pergunta ela não cai assim, ela vem assim, desse lado. Se tu estudar assim, tu não vai entender. Então, essa é a forma para você entender, tá? Um exemplo de topografia, o ecopoplíteo, tá atrás aqui, ó, imagina que é uma perna, e embaixo a perna, em cima o muslo, né? Então, aqui, ó, então, o ecopoplíteo, tu tem que saber limite, contenido e disposição dos elementos. Disposição é onde está, se é profundo, se é lateral, se é medial, né? Então, aqui, ó, limite do ecopoplíteo. Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Isso aqui a gente vai ver daqui um mês e pouco em membro inferior. Limite superinterno. Aqui entra os termos de relação, que tu estudou os termos de relação, né? Tu sabe o que é superinterno? É o que está em cima e no meio. Superinterno, semimembranoso e músculo semitendinoso. Limite superexterno, bíceps crural. Ínfero interno, remelo interno. Ínfero externo, remelo externo. Tá aqui, ó. Os dois inferiores e aqui os dois superiores. Aqui, ó, o semitendinoso em cima e o membranoso o semimembranoso, ele é profundo ao semitendinoso, tá? Anterior, músculo poplíteo e limite posterior, aqui no caso o anterior é o piso e o posterior é o techo, tá? Do ecopoplíteo ou fossa poplítea. Essa aqui foi uma pergunta que me caiu na final oral. Essa aí. Uma outra que eu respondi na final foi músculos del cuello, resposta infinita. Tu fala até morrer e tem coisa ainda para falar, né? E aí me caiu descrição de la mano, irrigazione, parte muscular e inervação também. Aí foram essas perguntas. Vê, uma pergunta, isso aqui, gente, não é difícil, só que tu tem que saber que
isso aqui cai, e tu tem que saber como estudar. E tá aqui como estudar. Tu se deparou com uma topografia na prova, tu já sabe, limite, contenido e disposição. Essas três coisas que eu preciso saber. Ah, o livro traz 10 páginas do Ecopoplito. Não precisa das 10 páginas. É isso aqui, essas três coisas, tá? Tá, conteúdo, artéria poplítea, vena poplítea e nervio ciático se bifurcando. Essa era a resposta, tá? Disposição, como eles estão posicionados ali dentro? De lateral a medial eu tenho nervio, em amarillo acá, la vena e a artéria bem medial, tá? Artéria é profunda, então, interna e medial é a mesma coisa em anatomia. A vena é superficial e externa. Qual a importância disso? Total. A parte clínica, médica, tu vai atender um paciente que está lá no pronto-socorro, o cara chegou, tomou uma facada, tomou um tiro, sei lá o quê. Tu olhou a posição que está o tiro, tu já imagina o que pode ter danificado. Ó, nós estamos correndo o risco de uma hemorragia, porque foi na porção medial do ecopoplíteo que atingiu aqui a faca, o tiro, sei lá o que, o acidente, né? O cortante ali e tal. Porque aqui tem artéria. Ah, não, foi só no lado externo. Então não desviou. Tu olha e tu já sabe que desviou a artéria, né? Por exemplo, no exame de pronto, isso aqui é pergunta de prova. O paciente entrou em La Guardia e sofreu um acidente no ombro, cintura escapular, e não está mexendo o menique. Qual nervo se danou? Qual nervo se danificou? Nervo cubital. Motor do menique? Nervo cubital. Bueno, tranquilo. Então, como é que tu vai fazer o exame? Tu olhou, tu sabe, cara, aqui tem um nervo, que nervo esse? Ah, esse aqui é um nervo radial, por exemplo. Então, o que tu vai mandar? Tu tá desconfiado que o paciente lesionou o nervo radial, tu manda ele mexer o dedão. Tá? Foi na porção medial aqui do ombro, tu manda ele mexer o menique. Então, galera, só para tu entender por que tem que aprender isso aqui. Tem muitos dizem, ah, isso aqui não precisa, ah, é muita coisa, ah, Barcelona é muito aprofundada. Bueno, la medicina es. La medicina es. Bueno, vamos aqui vamos para eu vou para o quadro ali para falar um pouquinho sobre articulações, tá? Deixa eu ver se eu consigo ir para o quadro. Deixa eu ver aqui, Spotlight Forever. Eu acho que é, né? Bueno. Agora acho que eu preciso. Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Me ouvem? Deixa eu ver aqui se eu vou ligar. Se vocês estão me ouvindo aí, acho que eu vou deixar o áudio do Note e vou usar a câmera do celular ali, que eu acho que fica melhor, né? Vamos falar um pouquinho. Eu uso às vezes o quadro, gente, porque é melhor de explicar, né? Deixa eu lembrar o que nós ia falar de articulações, tá? Primeira coisa, o que é uma articulação? Né? O que é uma articulação? Articulação é onde há movimento, é uma junção de dois ossos ou mais. Então, se tu quiser acompanhar no PowerPoint aí, vamos classificar as articulações. Eu vi que vocês falaram aí que tem professor que está nas articulações e tal, e esse é um assunto bem importante para entender outras coisas que vem adelante aí, tá? Então, vamos lá. Articulação, gente, tem duas maneiras de eu classificar elas, tá? Duas maneiras. Eu quero que você entenda bem isso aqui, porque isso aqui é muito importante. Existe uma maneira de classificar as articulações que é através do movimento que elas fazem, tá? Ó, então vamos lá. Articulações. Vamos praticar o espanhol aqui, né? Então, tu vai classificar elas de acordo com o movimento e de acordo com o tecido. Tecido que ela é composta, tá? De acordo com o movimento, de acordo com o tecido. Então, na prova, tu tem que cuidar para ver qual das duas classificações o professor está pedindo ali, na choice. Ou no parcialito ali que tu vai fazer, ou, entendeu?
Então, vamos lá. De acordo com o movimento, existem 3 tipos de articulações. Existem as diartroses, tá? Existem as anfiartroses e as sinartroses, tá? Então, de acordo com o movimento, eu classifico as articulações dessas 3 maneiras. Bueno. E de acordo com o tecido que ela é É, formada... Oi? uma dúvida. Sim, pode perguntar. Se eu disser pro professor imóveis, ao invés de sinartroses, dá na mesma ou não? Bueno, agora nós vamos chegar lá. Como é que... Desculpa, teu nome é Arthur. Arthur, prazer. Arthur, na verdade, assim, ó, imóveis não é uma classificação da articulação, é uma característica da articulação. É uma Ah, característica da sinartrose, que ela não tem movimento. Mas as articulações imóveis, elas têm um nome. Qual é o nome das articulações imóveis? É a sinartrose, entendeu? Tu tá correto na tua linha de raciocínio, mas tu tem que partir daqui e aí agora a gente vai ver o que cada uma tem de característica. Beleza? obrigado. Bueno, vamos lá. De acordo com o movimento, eu classifico em diartrose, anfiartrose e sinartrose. E de acordo com o tecido que a articulação é formada, galera, eu vou classificar elas em sinovial, em cartilaginosa e fibrosa. Bueno, então, para tu entender, a diartroses são articulações muito móveis. É a articulação que se mexe bastante. Aí tu me pergunta assim, é o número de movimentos que conta aí, André? Não. É como é que eu vou dizer? A intensidade dos movimentos. Então, são articulações visíveis, que elas se movimentam muito. Por exemplo, se eu fizer esse movimento aqui, ó, se eu fizer isso aqui, ó, é muito visível. É uma articulação que se mexe muito, tá? Então, eu estou falando de artroses, articulações de artroses. Bueno, de artroses são articulações muito móveis. Bueno, eu classifico as de artroses dentro, tá? Então, vamos primeiro finalizar aqui, depois eu vou subdividir elas. Anfiartroses são móveis. Vou botar um N aqui, ó. São móveis. São articulações que se movem, mas nem tanto. Por isso, galera, que tu tem que entender o raciocínio da anatomia para não apanhar depois para estudar. Se eu sei que diartrose é muito imóvel, não tem como eu botar uma diartrose, por exemplo, na coluna, praticamente. Porque a coluna é um lugar do corpo que se move, mas com certa limitação. Então, eu já vou imaginando que na coluna, provavelmente, eu tenho anfiartroses. Olha a linha de raciocínio. Agora, locomotor, eu estou falando aqui em braços, pernas, eu vou ter de artrose. Claro que toda regra tem exceção. Na anatomia, eu sempre falo, nunca diga nunca, dizer que só tem isso aqui, daqui a pouco tu acha um outro negocinho ali, a anatomia é um planeta dentro do corpo, né? Mas, via de regra, é isso. Então, exemplo de articulações de artroses, muito móveis. Glenomeral, essa do ombro aqui, exemplo clássico. E coxofemoral, da cadeira. Exemplo de articulações anfiartroses. Pegar ali os discos intervertebrais da coluna, né? Que são sínfises dentro de artroses, enfim. E aqui, por fim, as imóveis, que são as sinartroses. Lembra que sim quer dizer sem movimento, tá? Sem movimento, sinartroses. Exemplo clássico, vou botar aqui, ó, vou botar um Mzinho e um X em cima, sem movimento. Exemplo clássico tá aqui, articulações del crânio, tá? Então, assim, o crânio, pessoal, eu tenho aí 22 ossos, dos quais 21 são imóveis. Nenhum deles se mexe em relação ao outro. O único osso móvel do crânio
é a mandíbula. Bueno, o único osso móvel do crânio é a mandíbula. Diga de passagem aqui, eu tenho uma diartrose. E é a articulação, a nível de curiosidade, é a articulação que mais se mexe ao longo da vida, é a articulação, a famosa ATM, né? Articulação temporomandibular, tá? Então, aqui ainda tem como eu classificar elas, subclassificar elas, está no PowerPoint aí, vou dar uma pincelada aqui só. De artroses, eu posso classificar elas em multiaxiales, biaxiales e uniaxiales. As multiaxiales, por isso que eu digo, não é só quem tem muito movimento em número, mas em intensidade, tá? Então, as multiaxiales são a do ombro e a da cadeira que eu falei. Multiaxial quer dizer o quê, galera? Alguém está com o PowerPoint aberto aí? O que é uma articulação multiaxial? Tem quantos movimentos a multiaxial? Alguém está acompanhando aí? Multiaxial. Tem Quantos? 6 movimentos. 6 movimentos. Que movimento? Alguém sabe que movimento é esse aqui, ó? Isso aqui é o quê? Academia aí, galera. Academia. Isso aqui é o quê? Isso. O que é esses dois movimentos? Abdução e adução. Abdução. Abdução. Agora vai isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Isso aqui. Extensão e flexão. Flex, extensão. E agora eu vou fazer assim, ó. Isso aqui, ó. É o quê? Rotação. Rotação interna e externa. Depois vamos estudar a articulação do codo, vocês vão ver que o codo ele faz pronossupinação, fica em formato de X, 80% das lesões ali de antebraço é no rádio, porque o rádio fica em formato de X em cima do cúbito. Quando a criança cai, ela se firma, 80% já sabe que o rádio quebrou na diáfise distal. Anatomia, galera, tu vai estudando, tu vai entendendo, vai montando a base para poder fazer isso aí, tá? Aqui também tem uma subclassificação dentro das anfiartroses aqui, que é uma que tem só cartílago, a outra tem fibra e junto. E aqui na sinartrose também tem as gonfoses, que é a do dente, tem as suturas, que são do crânio. Tem mais uma também, circundrose, eu acho, se não me engano. Bueno. E aqui agora sinovial, né? O que é sinovial? O que é uma sinovial, galera? Me ajudem aí. O que seria uma sinovial? Faz referência ao líquido. Tem líquido e tem membrana sinovial. O que seria uma cartilaginosa? Tem cartílago. Cartílago, é isso, cartílago em espanhol, e em português, se você estudou na área da saúde, estudou cartilagem, né, o pessoal fala. E fibrosa, já diz o nome, tem fibra. Agora o ponto chave aqui para te não confundir, que na Choice eles gostam de trocar. É na Choice assim, ó. Articulação de artroses quer dizer que é uma articulação que tem líquido sinovial. Bueno, vamos chegar lá. Primeira coisa sobre isso. Toda diartrose, ela é uma sinovial. Toda anfiartrose, ela é a cartilaginose. E toda sinartrose é fibrose. Entendeu isso aqui? Toda diartrose é sinovial, toda anfiartrose é cartilaginosa, toda sinartrose é fibrose. Só que tem um detalhe, são conceitos diferentes. E na prova eles gostam de botar assim, ó, por exemplo, toda diartrose, a palavra diartrose, ou o conceito de diartrose, quer dizer que tem líquido e membrana sinovial. Tá errado? A palavra diartrose quer dizer que ela é muito móvel. Ponto. Mais nada. Agora, se eu tenho uma articulação muito móvel, é óbvio que eu preciso de um amortiguador. Eu preciso de um líquido que vai me ajudar a amortecer os movimentos. Então, se eu tenho uma articulação muito imóvel, é claro que eu vou ter um líquido e uma membrana sinovial. São a mesma coisa, mas com conceitos diferentes. Entenderam isso aqui, pessoal? Porque eu já vi numa oral, por exemplo, o cara começa a explicar a articulação e o professor diz assim, tá, o cara começa meio com a metralhadora, tudo decorada, né? La articulación glenumeral es una diartrose sinovial, en artrose tiene 6 movimentos em 3 ejes. Para. O que é uma diartrose e o que é uma sinovial?
o cara já se perde. Tem que ter bem em mente, de artrose, articulação imóvel. Sinovial, tem líquido e membrana. Bom. Anfiartrose, articulação móvel ou semimóvel. Por que ela é semimóvel? Porque ela tem cartílago. O cartílago é um pouco líquido não impede movimento, pelo contrário, serve ali para amortiguar. O cartílago ele já dá uma brecadinha no movimento, tá? Mas ela não é anfiartrose. O conceito de anfiartrose não é que tem cartílago. O conceito de anfiartrose é semimóvel. O conceito de cartilaginosa tem cartílago, tá? E por que a sinartrose é imóvel? Fibra, galera. Fibra é algo duro ou mole? É rígido ou é flácido? É rígido, é puro. Então, a fibra chega muitas vezes até tem um outro tipo de classificação. Caiu ano passado, agora eu vou esquecer o nome. É quando uma articulação calcifica ali. Por exemplo, no osso coxal, eles são 3. Tem nas provas aí, nos nossos simulados, aí, esqueci agora, caiu ano passado também. Que não é esse caso aqui. Esse caso aqui é fibrosa, que tem fibra, ok? Suturas, confoses, e é isso aí, tá? Pessoal, alguma perguntinha sobre esse conteúdo aí que a gente passou? Alguma questão que vocês gostariam de saber a mais? Eu vou introduzir a parte da coluna, daí a gente, não sei que hora é agora, deixa eu ver aqui. Mais uns 15 minutinhos e agora eu vou introduzir a parte da coluna. E aí a gente finaliza com a aula de hoje aí. E bueno. Alguma perguntinha aí, pessoal? Alguma dúvida? Nenhuma? Então vou desenhar uma vértebra aqui, mais ou menos. O que seria uma vértebra? Com isso aqui a gente já começa essa parte de coluna. Eu estava procurando aqui meu. Me dê 2 minutinhos aqui, pessoal. Eu vou pegar meu outro celular aqui e vou pegar uma água também. 2 minutinhos a gente volta. Bueno, pessoal. Vamos entrar um pouquinho na parte de coluna aqui, gente. Não vamos esgotar o assunto hoje, né? Mas já alguma coisinha aqui já.
Estão me ouvindo, gente? Confirme aí, por favor. Tudo certo? Sim, tudo certo. Bueno, então, pessoal, sobre a coluna, tá? Vamos falar um pouquinho sobre coluna, principalmente sobre esse PowerPoint aí que você recebeu. A coluna ela é um talo ósseo, né, ubicado na porção central do corpo e é composta por 33 vértebras, mais ou menos, tá? Pode ser um pouquinho a menos aí e tal. Quais são as porções da coluna, basicamente? As porções da coluna, elas são cervical, tem 7 vértebras, torácica, tem 12, lombar 5 e sacrococcígea, aí tu bota mais 8, 9, aí fechamos aí as vértebras da coluna, tá? Primeira pergunta que cai sobre coluna em prova, curvaturas da coluna. Essa pergunta, desde que eu fiz anatomia, se repete nas eras. Curvaturas da coluna, tá? Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês o PowerPoint, e aí a gente vai pegar, já vamos matar essa... A nossa aula é assim, galera, a gente vai mesclando conteúdo, dicas de como estudar ali e tal, e também já matando as perguntas, né? É isso que a gente precisa, matar. Quanto mais perguntas a gente matar durante a nossa aula, melhor você vai quando chegar lá, né? Não vou mostrar o PowerPoint, mas vou falar aqui para vocês. Anota aí, curvaturas da coluna, tá? Curvaturas. Então, vamos lá. As curvaturas da coluna são curvaturas... Aí a gente está falando de curvaturas fisiológicas, não estou falando em doença, tá? Então, a gente tem as cifoses e a lordoses, tá? Vamos lá. Cifoses e lordoses. Isso aqui parece uma besteirinha, mas é uma das perguntas mais difíceis que tem na era de locomotor. Porque é uma pergunta muito longa, muito extensa, essa pergunta de curvaturas. E as respostas também são 2 linhas, 3 linhas, cada uma das opções. E daí o pessoal, às vezes eu digo para os alunos, gente, eles fazem por gosto, ainda lá no final, na última era, caiu, acho que era a penúltima pergunta. O cara já está cansado, já olha, já... Ah, André, eu até me desfez, né? Se errar essa aqui, não me falem, porque isso aqui nós passamos em aula, né? Aí eu falo assim, eu errei, porque eu não aguentava mais ler. Aí é brabo, né? Mas então é uma pergunta que confunde. O que tu tem que saber aqui, galera? Anatomia, tu tem que saber o que tu tem que saber, né? Vamos lá. O que eles cobram? 2 coisas. Primeiro, aonde estão as cifoses e aonde está a lordoses, tá? Alguém pode me dizer aonde está a cifoses? Por favor? Em que local, em qual das regiões da coluna eu tenho cifoses? Alguém está com o power aberto aí? Na cervical. Cifoses eu tenho na cervical. Não é na torácica? Cifoses eu tenho na torácica e na sacra, tá? Cifoses, torácica e sacra. Tá, galera? E a lordoses eu tenho na cervical e na lombar. Fechou? Primeira pergunta sobre curvaturas da coluna é essa aí. Tu tem que saber onde está cada uma das curvaturas. E a segunda que confunde o pessoal é sobre a posição da curvatura. Para que lado ela é côncava e para que lado ela é convexa. Primeira coisa, eu tenho que saber o que é côncavo e eu tenho que saber o que é convexo para poder responder essa pergunta. Então, côncavo, galera, é sempre dentro do Czinho. Tá? Côncavo é dentro do C. Convexo é fora do C. Então, é correto afirmar que a cifoses está na torácica e na sacra com concavidade anterior e convexidade posterior. E a lordoses está na cervical e na lombar com concavidade posterior e convexidade anterior. E isso a gente vê aqui, né, na nossa coluna. Ok, pessoal? Então, aqui a gente tem a concavidade aqui, ó a concavidade aqui, ó.
Ó, concavidade posterior e a convexidade anterior, no caso da cervical e da lombar. E na torácica e na sacra aqui, ó, é o contrário, concavidade anterior e convexidade posterior. Entenderam isso aqui, pessoal? Porque isso aqui é uma pergunta de prova. Entenderam esse lance do côncavo convexo aí, que às vezes confunde um pouquinho. E daí é ensino médio, né? Daí temos que voltar para o ensino médio. Realmente, isso aqui eu acho que era matemática, física, não lembro o que é que pega isso aqui, mas a bom da medicina é que pega todas as ciências juntos, né? Para a gente estudar. Entenderam? Sim ou não? Hello? Tudo certo? Dá para dizer que são também curvaturas primárias e secundárias? Qual seria o critério dessa classificação aí que tu usou, primária e secundária? Porque eu olhei um vídeo onde diz que as primárias já são desde o embrião, já estão formadas as curvaturas e que Bueno. as outras se formam depois no decorrer do crescimento. Por exemplo, o bebê, quando começa a firmar a cabeça, termina de fazer a curvatura cervical. Isso mesmo. Isso aí é dentro da área da embriologia, né, que também pega anatomia. Claro, importante essa informação. Eu nunca vi tomarem isso aqui na Barcelona, tá? Pode ser que tomem, pode ser, galera. Eu trabalho sempre com o que eu já vi. Como eu já vi bastante, então a possibilidade de acerto acaba se tornando alta porque é prática, a gente vai vendo e tal, tá? Mas bem lembrado, o ano passado também teve um aluno que me lembrou dessa informação aí também, acaba que eu não tenho no meu PowerPoint, eu não lembro se tem no PDF, mas também é uma informação relevante que em anato eu não vi cobrarem, mas no moral, galera, tu fica ali batendo papo com o professor vai puxando assunto e tal, daqui a pouco, né, pode surgir. Bueno, então curvaturas da coluna. Pessoal, vamos agora aqui para a vértebra, ó, o que tu tem que saber de uma vértebra? A vértebra, ela tem três partes. Opa. Número 3. Uma vértebra tipo, tu vai ver essa expressão em algumas literaturas. Vértebra tipo quer dizer uma vértebra que serve para exemplo, né? A maioria das vértebras são típicas. Nós vamos ter outras atípicas. Então, uma vértebra típica, uma vértebra tipo, ela é dividida em três partes. Parte número 1, que é a parte do corpo vertebral. Cuerpo vertebral. Parte número 2, que é a parte do agujero vertebral. E parte número 3, que é a parte do maciço apofisário. Então, a maioria das vértebras da coluna vão estar divididas dessa forma aqui. Corpo, agujero e maciço. O que tu tem que saber de cada um deles? O corpo, ele é anterior, ele tem uma cara superior e uma inferior, e ele tem uma circunferência. El agujero vertebral, ele está na porção média, limites do agujero, anterior, corpo vertebral, lateral, pedículos, posterior, lâminas e maciço apofisário. E o que é o maciço apofisário? É essa porção posterior que tem o quê? Essas pontinhas aqui, pessoal, tá vendo, ó? Se chamam apófises. Então, é uma porção que tem apófise. Vamos identificar as três partes da vértebra aqui que eu falei que ela tem a junção de três ossos, né? Curto, plano e largo, tá? Então, qual é a função do osso plano? Lembram qual é a função do osso plano, pessoal? Proteção. Proteção. O que eu tenho dentro do agujero vertebral? O que corre dentro do agujero vertebral? A medula? Oi? A medula? A médula. A médula precisa de proteção ou não? Muito.
Então, o agorreiro vertebral é a parte da vértebra que faz função de osso plano. Faz função de osso plano. Se ele protege, ele faz função de osso plano. É o agorreiro. O corpo vertebral é onde está o disco intervertebral. Que vai se olha aqui, ó, as vértebras aqui, ó, elas vão se acomodando uma em cima da outra. Olha aqui o corpo vertebral, ó. Corpo vertebral. Então, o corpo vertebral é onde vai o peso. E onde vai o peso é função de osso curto. Isso é pergunta que já caiu na prova. E o maciço apofisário? Por que seria osso largo aqui, porção de osso largo? Porque aqui, pessoal, geralmente eu tenho inserções de músculos, tá? Músculos retos, músculos oblíquos, músculos transversos e por aí vai. E é o que dá o movimento nas vértebras. Ora, se eu tenho inserção muscular em movimento, então é a porção da vértebra que hace função de osso largo. Interessantíssimo isso, né? Bueno, vamos dar um resumão agora para fechar nossa aula. Uma ideia geral das regiões da coluna e como a gente precisa estudar, tá? O que a gente precisa estudar da coluna? Tu tem que saber características da cervical, quais são as características da torácica, quais são as características da lombar, principalmente. Dessas três. É isso que cai na prova, tá? Então, vamos lá. Quais são as características da coluna cervical? Coluna cervical, eu tenho 7 vértebras. Vamos começar pelo tamanho do agorreiro e o tamanho do corpo vertebral. O agorreiro na cervical é grande ou é pequeno? O agorreiro vertebral na cervical é grande ou é pequeno? Pequeno? Agorreiro grande. E o corpo, esse sim é pequeno. Não decora, entende. O corpo serve para quê? Para suportar peso e pressão. Aonde tem mais peso na coluna? Em cima ou embaixo? Olha esse macete aqui que tu não vai mais esquecer, galera. Aonde tem mais peso na coluna? Em cima ou embaixo? Embaixo. Oi? Embaixo. Embaixo. Então, tu não precisa decorar que vértebra lombar tem corpo grande. Tu sabe que embaixo da coluna o peso é maior. Lógico que o corpo vertebral vai ser maior. Não precisa decorar que o corpo na cervical tem corpo pequeno. A cervical tem corpo pequeno. Porque tu sabe que aqui não tem muito peso, não precisa muito corpo vertebral. Se tu entendeu a função do corpo e tu entendeu que o corpo é proporcional ao peso que carrega na coluna, tu não precisa decorar, meu Deus, tem que decorar que lombar tem corpo grande e agorreiro pequeno, cervical. Não, tu já sabe, chega na prova, tu raciocina, tu compreendeu, vai lá e marca, tá? Porque eles vão pedir na prova, as características abaixo corresponde a qual vértebra? Daí vai lá, corpo grande, agorreiro pequeno, tem apófise transversa, tem agorreiro transverso, tem não sei o que, tal. Já, entendeu? Se tu sabe o tamanho do corpo do agorreiro, tu já pode eliminar 2, 3 ali, né? Gente, princípio na coluna. Quanto mais para baixo a vértebra, maior o corpo vertebral. E o corpo é inversamente proporcional ao agorreiro. Quanto mais para baixo, maior o corpo e menor o agorreiro. Quanto mais para cima, menor o corpo e maior o agorreiro. Por quê? Porque a médula ela vai se encorpando à medida que ela sobe. Ela se encorpa tanto que ela chega ali no crânio e ela já se emenda ali, já vira praticamente o tronco encefálico que vai se transformar no encéfalo. E quanto mais para baixo, mais chiquita vai ficando a médula, mais fina. Então ela não precisa de um agorreiro tão grande. Então tu já sabe, coluna cervical, corpo pequeno, cervical, as primeiras 7. Corpo pequeno, agorreiro grande. Bueno? Outra característica da cervical aqui, ó, só a cervical tem. Vamos botar aqui, ó, só a cervical tem.
ela tem agorreiro transverso. Alguém sabe o que seria o agorreiro transverso, pessoal? Alguém sabe o que seria o agorreiro transverso? Os forames onde passam os nervos? Isso. Não seria Nervos não, seria artéria e veia. artéria e veia, passa o nervinho também. A gente chama de paquete vertebral, tá? Quer ver uma característica da cervical, C1 a C7? Somente na coluna cervical eu tenho agorreiro transverso. O que é agorreiro transverso, galera? Isso aqui é uma apófise transversa. Isso aqui é uma apófise espinosa, apófise transversa. E aqui na apófise transversa da cervical, eu tenho um buraquinho de cada lado. Falar buraquinho, depois não vou poder liberar a aula gravada, que daí, imagina o aluno me ver falando buraquinho, né? Uma forma para poder passar para vocês, né? Seria um espaço, seria um conduto, né? Só tem na cervical, não tem na lombar, não tem na torácica, só na cervical. Bueno, já foi respondido. Então, o que passa aqui no conduto aqui, nesse espaço aqui? Agorreiro transverso, paquete vertebral, ou mais especificamente artérias e venas vertebradas. Anota mais um detalhe aí, galera. Agorreiro vertebral tem de C7 a C1. Mas C7, qual é a característica do agorreiro vertebral de C7? Alguém está com o power aberto? É de transição? Vértebra C7 C7 é de uma vértebra de transição? transição, mas qual é a característica do agorreiro transverso de C7? Ele não tem contenido. Ele só existe, mas não tem contenido. Então, veja que é uma exceção que abre outra exceção, que abre outra exceção, que abre outra. Então, só recapitulando. Cervical, são 7 vértebras com corpo pequeno, agorreiro grande. Agorreiro vertebral. O agorreiro vertebral passa a médula. E a cervical ela tem uma característica. Ela tem agorreiro transverso, porque as apófises transversas, elas têm esse espaço aqui. Contenido do agorreiro transverso, paquete vertebral. Pero hay una excepción. De C6 a C1 no tiene contenido. E C7 não tiene. Tiene agorreiro, pero não tiene contenido. Isso é a clássica pergunta que os caras olham assim e dizem assim, ó, essa é que nós vamos fazer só para ver se o cara estudou. Entendeu? Então, isso é cervical. Tá? A coluna cervical é isso. Bueno, alguma coisa aí que eu esqueci da cervical, pessoal? Aí diz que o agorreiro é triangular, é isso? Alguém está com PowerPoint aí para confirmar para nós? Eu coloquei como agorreiro triangular, eu acho. O da torácica é redondo e o da lombar também é triangular. Para fechar a cervical aqui, ó, tem 3 vértebras que são atípicas na cervical. Uma delas é C1. Qual é a principal característica de C1? C1 se chama Atlas. Por que C1 se chama Atlas? Alguém sabe? Por que C1 não se Que chama Atlas? soporta todo o peso do mundo. Oi? Pode falar. Esse não é o Que suporta muito Aquiles, peso? Aline. Hã? Acho que esse daí é o Aquiles. O Aquiles, o que ela falou? Eu não entendi o que tu falou ali, né? Repete para nós, por favor. Que É que o suporta muito professor peso? falou. Sim, suporta peso e pressão, o Atlas, né? Aí o Arthur puxou a mitologia grega, e tá certo? Na mitologia grega, diz que Zeus deu um castigo para Atlas. Qual era o castigo? Carregar o mundo em seus ombros. Então, a vértebra C1, a Atlas, ela está literalmente articulada aqui ao redor do agorreiro magno aqui, né, onde passa a médula entra aqui. Então, quando a cabeça gira, a Atlas gira junto. Então, primeira característica, Atlas a vértebra que se articula com o crânio. Segunda característica, Atlas não tem corpo vertebral. Tá aí no PowerPoint. Atlas não tem corpo vertebral. Por quê? Porque C1, né, carrega pouco peso, está ali articulado com o crânio. E o Atlas não tem corpo
E eu ia dizer, o corpo é substituído por um arco anterior e uma seção apovisária por um arco posterior. Bueno, tem as inserções, não vou entrar nesse detalhe das inserções e tal. C2, qual é a característica de C2? Axis, o nome, né? O axis ele tem uma característica, ele tem uma pobre, eu estou procurando aqui, eu tinha umas vértebras aqui, mas eu acho que eu acabei emprestando para um aluno. Acho que tem que ver com quem que está aí, a gente vai emprestando os ossinhos aí, se perde nas contas. O que o axis tem de característica, gente? Alguém sabe? Permite o movimento, os movimentos laterais? Esse aqui, ó, de rotação da cabeça. Isso, rotação. Ele tem o quê? Como que se chama a parte pontiaguda dele? Apófise, lembra do dente? Odontoides. Apófise odontoides. É um dente e, literalmente, o atlas encaixa e gira ao redor desse dente do axis. Olha que interessante, para estudar na embriologia, eu falei que o atlas não tem corpo. Lembra que o atlas não tem corpo? Na hora que vai se formar a coluna, as 33 vértebras, vem as massas, né, em forma de tecido embrionário ali, e vão formando as vértebras. E a massa do corpo de C1, ela não se prende em C1. Ela se desloca e ela se aloja de maneira vertical em C2. Então, a apófise odontoide C2 nada mais é do que o corpo do atlas que se deslocou no processo embrionário e se fixou ali. Engenharia perfeita, aonde faz a rotação da cabeça. Atenta para uma pergunta aqui, galera. Ó. Qual é el eje que ruta a cabeça? Quem é que me responde essa? Qual é o eixo que rota a cabeça? Faz assim, ó. Me liga. Alguém sabe qual é o eixo que rota a cabeça? Longitudinal. Longitudinal, perfeito. Longitudinal. E que osso é o eixo? Qual é o eixo? Que osso que é que gira a cabeça em volta dele? C2. Axis, apófise odontoide. Alguns botam C1, né? Esse lance que tu falou aí, Arthur, do eixo da cabeça, né? O eixo longitudinal, perfeito. Então, assim, ó, galera, numa próxima aula, quando a gente começar presencial, semana que vem, eu vou falar sobre os planos e eixos, que acabei não falando hoje, falei das articulações. Então, sempre uma flexo-extensión se dá num eixo látero-lateral ou transverso. Toda abdução e adução se dá num eixo antero-posterior. E toda rotação se dá num eixo longitudinal, ou céfalo-caudal superior e inferior. Tá? Por quê? Planos e eixos é algo que se toma. Planos são lâminas que cortam o corpo em duas partes. E eixos são linhas imaginárias às quais as articulações associam seus movimentos. Então, a gente vai entrar nessa parte aí que a gente acabou falando hoje, na próxima aula. Para finalizar, torácica. Não, perdão. Alguém falou em vértebra de transição aí, né? A C7. A C7 é uma vértebra de transição. O que seria uma vértebra de transição, galera? Alguém quer falar para nós? O que é uma vértebra de transição? Que tem características semelhantes à próxima porção de vértebra que ela faz fronteira? Perfeito. É uma vértebra que faz parte de uma porção da coluna, mas está pertinho da outra, daí já está pecando ali as características. Então, C7, por exemplo, é uma delas, né? T10, T11, T12, tá? L1, tá ali numa parte, mas vem pertinho da outra e tal. Qual que é o nome da C7? Alguém lembra aí? Tá na mão aí? Qual o nome da C7? Vértebra Proeminente. Bueno, por que se chama vértebra proeminente? Qual é a parte da C7 que é acentuada mais do que C1 a C6? Qual é? Apófise? Oi? Apófisis espinosa. Bueno, espinosa, ela é... Por quê? Porque a torácica tem essa característica.
Como a C7 está ali pertinho da torácica, já pega característica, né? Gente, um outro detalhe que eu não falei, isso aqui, claro, a gente vai ter que entrar, né? Depois em coluna. As apófises da cervical são bituberculosas e da torácica só tem um tubérculo, tá? Então, outra característica. Bueno, vamos encerrar aqui a torácica, então. O agorreiro dela é médio, tá? É redondeado. O corpo também é médio, né? A torácica, não lembro quais foram as características que eu coloquei da torácica. T1, uma vértebra de transição, T10, T11, T12 também. Tem algumas características peculiares. Torácica tem uma característica específica dela. São vértebras que se articulam com as costilhas, tá? Olha aqui atrás, ó. Vértebras que se articulam com as costilhas. Na prova eles perguntam, a cabeça da costilha está onde? O colo da costilha está onde? A cabeça está no corpo vertebral da torácica. E o colo da costilha está na apófise transversa, tá? Então, tudo isso são informações. A lombar, agorreiro pequeno, triangular, equilátero e corpo grande, suporta peso, suporta pressão. A lombar, o diâmetro lateral dela é maior do que o antero-posterior, ela é um pouquinho achatada assim, tá? Bueno, L1 tem características específicas ali também e tal. A sacrococcígea são vértebras fusionadas, onde a gente tem ali praticamente um osso único que foi... São vários ossos que acabaram formando um osso único, né? Enfim, tem a curvatura ali, a concavidade e tal, anterior, tá? Pessoal, coluna se estuda dessa forma, tá? Não consegui aprofundar, não vai ficar muito longo e acho que vocês já estão cansados, tá? Então, coluna se estuda dessa maneira. Bueno, perguntas sobre o conteúdo, como que a gente pode ajudá-los ainda, e aí vamos finalizando. Vamos pegar o nomezinho de vocês para fazer o sorteio. E aí, se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, esse é o momento, tá? Bueno, eu vou desligar aqui o meu... Opa, vou desligar o meu celular, eu vou ficar com a minha câmera do notebook, ela não é muito boa, mas engana a torcida. Tá? Deixa eu tirar um print aqui de vocês aqui, e aí eu vou botar os nomezinhos ali pra gente... Pra gente fazer o sorteio, tá? Vamos lá. Uma dúvida, Pode ir perguntando falou, enquanto eu arrumar aqui, tá? Pode ir tranquilo perguntando. tu falou, mas eu acabei não conseguindo anotar. Sim. Quanto mais para baixo a vértebra, maior o corpo, né? Isso, maior o corpo. O corpo é mais voluminoso, porque precisa de mais suporte, né? Mais suporte e tal. Quanto mais para cima, menor. E daí uma informação importante é que o corpo é inversamente proporcional ao agorreiro. Então, tu já sabe, se o corpo está maior para baixo, o agorreiro vai estar menor. E vice-versa. Fechou? Mais alguma perguntinha, pessoal? O agorreiro, posso falar que seria forame? Seria forame, não? Forame? O buraquinho, no caso, poderia ser chamado de forame? Não, né? Sim, forame ou agorreiro, Cassiana. Os dois nomezinhos servem. Forame ou agorreiro, tá? Tá bom, obrigada. Bueno. Pessoal, eu vou passar aqui para a nossa equipe aqui botar os nomes aqui de vocês no papel, e aí Os forames laterais são transversais que fala. E o forame outro, transverso, transverso. E o do meio tem algum nome específico? forame vertebral. Ah, vertebral. Daí cuida para não confundir. O forame vertebral contenido é a médula, e forame transverso contenido é a artéria vertebral. Veja que os nomezinhos podem confundir, né? Bueno, tivemos uns 40, ficou 29 aqui, tá? Então, vou botar o nomezinho de vocês aqui no papelzinho. Só um pouquinho que
Vou confirmar se chegou ali, daí a gente já vai fazer o sorteio aqui, pessoal. Bueno, pessoal, estamos colocando os nomes ali. Mais alguma pergunta, gente, sobre o conteúdo, sobre o que a gente falou hoje aqui? Alguma dúvida? Alguns mandaram perguntas sobre o nosso curso também, como que funciona, como que faz para participar, como é que vocês estão André, de tu pode falar informações. pode falar um pouco sobre as presenciais, tipo, encontros semanais aqui em São Borja, como é que é? Tá? Nós temos assim, pessoal, a modalidade do nosso curso, e se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer ou escrever aqui, tá? A nossa modalidade ela é presencial, tá? Claro que o aluno não é obrigado a estar no presencial, por isso que a gente tem o drive. Mas eu faço questão, principalmente em locomotor, porque a gente tem aqui esqueletos, a gente tem o aluno leva para casa, estuda, entendeu? Então, assim, ó, Arthur, são 2 temas por semana. Geralmente, a gente trata dos 2 temas num só dia, até por questão logística e de tempo. Então, é 1 hora para um tema e 1 hora para outro tema. Então, geralmente, ali 1h30, 1h40, dependendo, 2 horas por semana, a gente mata os 2 temas. O ano passado, aqui em São Borja, a nossa aula era quinta-feira à noite, toda quinta, 19h30, até as 21h30, a gente fechava ali. Entendeu? Então, em Santo Tomé, a gente tem um salão alugado, que é lá do lado ali da Praça São Martim, tá? Também ali bem tranquilo para todo mundo participar. E aqui em São Borja, geralmente eu tenho uma sala grande aqui em casa, que eu faço às vezes aqui em casa, quando eu divido em turmas, né? Quando tem, que nem chegou um momento ano passado, tinha de 30 alunos, daí eu alugo aqui o professor Roberto ali na Uninter, não sei se vocês conhecem ali, próximo ao centro aqui também, um pouquinho para cá. Aí eu alugo ali com ele e eu faço as aulas ali também, bem tranquilo, né? Então, 1 vez por semana, 2 horas de aula. Tem turmas que pedem, que optam em 2 vezes por semana, 1 hora. Pode ser também, daí depende muito dos nossos horários, tá, pessoal? Então, eu sugiro sempre que a gente vá 1 vez na semana, se encontre ali. Faltou conteúdo, faltou tempo, não deu para ver tudo, liga o Zoom ali numa segunda-feira, ou numa sexta-feira ali, até domingo às vezes a gente faz, né? Mata o conteúdo ali e tal, ok? Além das aulas presenciais, gente, nós temos o Drive aberto para os alunos, e alguns de vocês aí já estão matriculados, já estão assistindo às aulas, espero que estejam, né, pessoal? Às vezes eu pergunto, pessoal, né? Às vezes o pessoal me manda umas perguntas e eu digo assim, eu vou indicar um Drive para ti, que tem tudo ali, né? Então, assim, tem as aulas gravadas ali, tem o conteúdo, tem o PowerPoint de todas as aulas disponível para vocês imprimirem, tem... outra coisa que a gente faz, cada aula um pregunteiro, vou mandar depois o simulado para vocês. Vimos o conteúdo, já faz o pregunteiro, às vezes a gente faz aqui na aula mesmo, presencial. Está tudo impresso, terminamos, já vamos fazer. Vamos fazer ali para fixar o conteúdo. Tu vai ver que nos práticos na faculdade, muitas vezes, os professores pedem para vocês apresentarem. Tem aluno que usa nosso próprio PowerPoint, enfim. Aí é assim que a gente faz, dessa forma, tá? O que o pessoal perguntou hoje também aqui sobre horários, né? Quando eu não fechei ainda, André, tem que ver se vai fechar com o meu horário. Galera, sobre horário, a maioria de vocês já sabe. Então, assim, ó, ao você se inscrever, você me manda teu horário. Eu não posso levar em conta teu horário se você ainda não é matriculado. Então, tu se inscreveu, fez a matrícula, já me manda o teu horário. E nós damos a garantia que não vai chocar. Por quê? Porque eu coloco todos os horários numa planilha
compara os horários, às vezes tem gente da mesma comissão, do mesmo grupo. Então, esse pessoal aqui eu vou dar aula sexta de manhã, que ninguém deles tem aula na sexta de manhã. Esse outro aqui, vou juntar todo mundo e vou botar na terça-noite. Não, terça-noite eu não posso, no caso. Tipo, um exemplo, segunda-noite, que todo mundo pode na segunda-noite. Então, assim, eu dou a garantia, até hoje, nunca aconteceu de chocar, porque a gente tem essa flexibilidade de horários, entendeu? Então, respondendo aí a pergunta sobre os horários já. Algum outro detalhe, pessoal, que vocês queiram saber? Enquanto a gente organiza aqui o sorteio? Só tinha inscrito aqui. Aqui tem umas outras perguntas aqui. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Esses livros tem na biblioteca, estão no geral, membro inferior, pode ser mais cobrado nas etapas, que já não tinha falado. Professor, como que faz para se inscrever? Noélia, é brasileira, Noélia? É da Argentina? Pelo sobrenome, eu achei que poderia ser Argentina. Milagros. Eu sou argentina, professor. Mas tava falando português? Melhor que eu, quase. É que eu morei um tempo no Brasil. Tá. Não, eu perguntei, sabe por quê? Porque a gente tem o material todo gravado em espanhol também. E o ano passado, eu tinha turmas em espanhol ali em Santo Tomé. Então, também pode ser feito em espanhol, né? Pessoal, a inscrição, aí já entra a questão dos valores, né? Que muitos de vocês perguntaram também já, e muitos de vocês já estão inscritos, já sabem também. Então, a gente tem 3 planos de pagamentos do nosso curso, tá? Um deles é o plano mensal. Então, quando tu paga a primeira mensalidade, referente a março, tu já é tua matrícula, tá? A matrícula já vale como a primeira mensalidade. Então, a mensalidade, ela está R$ 215. Te dá direito a 8 temas por 4 semanas, todos os sistemas ao vivo, presencial, e também no Drive, com simular. Tudo que eu falei aqui está englobado nesses 215. Tem uma forma que, inclusive, alguns de vocês já optaram, já fizeram, que é pagar, ao invés de 215, pode ficar 190 por mês. Como que funciona? Uma era, 3 meses, tá? Então, se tu quer pagar 190, tu paga a era à vista. Aí fica 570. 570 dividido por março, abril e maio, dá 190 por mês, tá? E ainda tem uma outra opção, que é o pagamento anual do curso todo. André, quero pagar o curso inteiro. Tá? Daí tu pode fazer de 2 maneiras o curso inteiro, tá? Tu pode pagar ele no cartão de crédito em 10 vezes, tá bom? Se tu pagar em 10 vezes no cartão, fica 150 por mês. Fica 1.500 em 10 vezes no cartão. Aí tu não vai pagar à vista, simplesmente tu vai passar o cartão e aí fica 150, fica bem mais em conta, tá? Uma forma de garantia de tua vaga, teu conteúdo o ano todo, até a final. Bueno, e uma outra forma ainda, que uma aluna me pediu ontem, não lembro nem quem foi, deve estar aqui, não sei. Ela me perguntou assim, tá, e se eu não passar o cartão, se eu pagar à vista o curso, aí pode pagar 1.250, aí vai sair por 125 a mensalidade, tá? Aí tu pagou 1.250, tu tá garantido até a final ali, todo o conteúdo, tá? André, isso tu tem como mandar uma Sim, mensagenzinha lá no grupo, eu tenho tipo, uma à arte aqui, vista. eu achei que eu mandei para fisiologia. Eu tenho uma arte aqui que eu mando para vocês ali, tá? Daí, se tu Tá, quiser obrigado. pagar por mês, tem gente que diz assim: não, André, eu vou. Tem alguns de vocês que falaram: vou pagar o primeiro mês, e daí, se eu me adaptar, se eu ver se gosto e tal, aí depois a gente vê. Alguns pagam por era, 570, paga ali a era, tá garantido ali e tal. E daí outros que já conhecem o método, que já estão ali tranquilos. O pessoal fica compartilhando coisa de jogo ali no meu grupo, né? Olha aqui, ó, mas credo, rapaz, de novo. Tá louco. Deixa eu pegar aqui, ó, já vou mandar para vocês a arte aqui, ó. Aula gratuita, não. Tá? Então aí, pessoal, tá? A questão dos valores. Bueno, ali tá 170, pode substituir por 150, tá? Essa última aí, ó, no cartão em 10 vezes, tá? E aí tem que remover Leonardo. Daí acabei não colocando aí o valor de uma vez à vista, né? Quem é que é o Leandro aí que tá falando aí? Contatos maliciosos. Já removi o pessoal. Sou Joe. Hã?
Essa gente aí fica postando coisa aí de jogos, isso aí são contatos maliciosos que entram. É. Eles aproveitam links abertos de grupo, porque o grupo não é fechado. O problema é que eu botei o link no Insta, né? Daí acabou que o pessoal entrou. Exatamente, entra um monte de. Isso eu vejo os grupos públicos aí, eles entram e começam a publicar coisa horrível. Isso aí até é mínimo. Pura bucho. Não entrem, gente, não entrem. Isso aí é vírus e coisa arada aí. Bueno, pessoal, alguma dúvida aí sobre aqui os papeizinhos aqui, vamos fazer o sorteio, né? Ó, não vai ter uma auditoria muito no crivo aqui, mas bom, foram escritos aqui os nomes de vocês. E aí vamos pegar aqui. Vamos sortear primeiro então aqui o Anatomy Goods, que é o livro para colorir, tá bom? Livro para colorir, e aí a gente combina depois para entregar. Não estou olhando. Vou pegar um dos papéis. Se não tiver aqui, já saiu, vai perder, né? Eu printei aquela hora. Então, vamos ver aqui. Eduarda S. Quem é Eduarda S? Aqui, ó. Eduarda S. Tá aí, Eduarda? Ué? Oi, deve ser eu, né? Deve ser. Eduarda Soares. Muito bem. Então, Eduarda, tu ganhou aqui o livrinho para colorir, tá? Vai querer o adulto ou o infantil? Quer falar depois, né? Tu vai escolher o infantil, não quer que o pessoal dê risada de ti, não tem problema, tá? Tô brincando. Não, pode ser um adulto. Adulto, né? Aqui tem um sistema ósseo. Tá, Eduarda? Depois a gente combina, então, para eu te entregar aí, ou se for fazer o curso com a gente, uma aula, ou se qualquer coisa a gente se encontra na faculdade. E aqui o Snell, da neuroanatomia, tá, pessoal? Esse aqui, ó, Snell. Bueno, ele tá praticamente novo, eu dei uma rabiscada nele, pouca coisa, né? Mas vai dar para te aproveitar bastante. Vamos pegar aqui o nome, vamos ver aqui, ó. João V. Quem é o João? João V. Tá por aí, João? Acho que é eu. Acho que é eu. Da Costa Matos, mas cadê o V desse nome aí, João? Ah, João Vitor. João Agora que eu Vitor. vi. João Vitor. João Vitor. Bueno. Tranquilo, então, João Vitor. João Vitor, ele ganhou, então, o livro do SNEL, Neuroanatomia Clínica. E Eduarda Soares ganhou o Anatomy Goods, tá? Pessoal, quero agradecer a todos, tá? Ainda está aberto para alguma pergunta, alguma dúvida. Respondendo, então, quem me perguntou como que eu faço a inscrição, aí entra em contato comigo agora, que daí a gente faz a inscrição ou via Pix ou cartão, vê como é que vai ser o teu plano, se é era, mensal ou anual, e aí dependendo eu te mando o link do cartão ou te mando a chave Pix, tá? Um outro detalhe, a gente vai fazer algo legal para vocês, assim, que se matricularem até amanhã, tá? Por que eu tenho a pressa da matrícula? Porque a gente precisa organizar as turmas e a gente vai dar garantia para os primeiros se matricularem, que depois o aluno que entra em abril, que entra em maio, ele entra nas turmas que já estão formadas, é difícil trocar o horário depois. E a semana que vem a gente já tem que ter aulas presenciais para poder manusear essas coisas aqui, para poder entrar de vez no conteúdo, tá? Essa aula de coluna eu vou dar de novo presencial, tá, pessoal? Só para deixar claro que a gente não aprofundou, então, a aula de novo. Então, vamos fazer assim, ó. Todo aluno que se matricular até amanhã, tá? Matrícula, dá um prazo de matrícula até amanhã, a gente vai fazer mais 2 sorteios, tá? Só válidos para matrícula até amanhã. Mais um Bob Goods aí do Corpo Humano, mais um Anatomy Goods. E a gente vai também sortear uma bolsa de estudos de desconto dentro do nosso curso. Então, o aluno que for sorteado, ele vai ganhar 30% de desconto o ano todo. O ano todo, 30% de desconto, tá bom? Esse sorteio daí é para os matriculados, tá, galera? Quem se matricular até amanhã, a gente consegue. Então, dependendo, vai fazer a matrícula, e aí eu já vou te devolver 30% do primeiro Pix aí já, seja da era, seja do anual, seja do mensal, porque daí tu ganhou já a bolsa de 30%. Valeu? O pessoal que já se matriculou agora já ficaram bravos comigo, né? Bah, André, eu não entrei nesse sorteio, né? O Evelyn dando risada. Entra sim, todo mundo que está matriculado, tá? Até amanhã, até quem já se matriculou, bem tranquilo. Valeu, pessoal! Então, assim, ó, falem com a gente, vem, se matriculem, né? Testem o nosso método aí, a gente é bem tranquilo, bem informal, vocês vão ver quem vir aqui em casa ou quem for lá no salão, a gente aqui faz mate, tererê,
bolo recheado e coisa arada, e, enfim, até churrasco saiu ano passado, uns 3 churrascos, claro, depois das eras, né, gente? Não antes, né? Depois das eras teve churrasco, teve padre, teve quadra ali e tal, então é bem tranquilo, assim, um ambiente bem para vocês se desenvolverem aí, e a gente espera poder contribuir com cada um de vocês aí, uma forma de a gente estar junto aí. Beleza? Podemos encerrar? Alguma pergunta a mais? Alguma dúvida? Tô por vocês aí, bem tranquilo, tá? Fechamos? Aguardo os contatos, De então, de minha parte, vocês. Abraço a tranquilo. todos. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Muito obrigada. Até mais. Valeu, Obrigada. galera. Um abraço.